Sempre lhes digo que não há nenhum macronutriente especificamente que seja o culpado de todas as doenças, de todos os males da humanidade, ou simplesmente da epidemia de obesidade, como às vezes se quer fazer acreditar. No entanto, existe, e isso é verdade, muitas pessoas presas em um consumo pouco saudável de carboidratos. Um consumo seja excessivo ou simplesmente uma má escolha de alimentos ricos em carboidratos. Ou seja, comer carboidratos pouco saudáveis, seja o seu problema, o primeiro ou o segundo que acabamos de mencionar, ou seja, que você tenda a abusar dos carboidratos ou que faz uma má escolha no tipo de alimento rico em carboidratos, ou ambos, que geralmente é o que acontece, ambas as coisas costumam ocorrer juntas. Há pessoas que consomem carboidratos excessivamente e, além disso, a escolha dos alimentos ricos em carboidratos é ruim. De fato, o segundo geralmente condiciona o primeiro. Uma má escolha de carboidratos geralmente condiciona um excesso de consumo dos mesmos, um abuso dos carboidratos. Então, seja porque você quer diminuir sua porcentagem de gordura corporal, porque você tem essa relação amorosa com alguns alimentos, ou pouco recomendáveis, ou por algum outro motivo relativo à sua saúde, pode ocorrer a situação de que você queira reduzir, diminuir a quantidade de carboidratos que você ingere diariamente. Qual é a maneira mais eficiente de fazer isso? Porque é possível que você acredite que a maioria dos carboidratos que você consome estão nas batatas, na batata ou estão no arroz que você come como acompanhamento. E uma série de crenças errôneas. Então vou te dar até 5 chaves para diminuir sem muito esforço o consumo de carboidratos na sua dieta. A primeira seria muito importante. Pare de beber açúcar. Uma simples lata de bebida carbonatada tem mais de 30 gramas de açúcar. Isso não é novidade, mas há muitas pessoas que parece que ainda não se deu conta desse fato. Um chá gelado ou um chá gelado com açúcar adicionado, ou os típicos batidos de café da manhã ou de meio da manhã que tomamos, os sucos, sejam naturais ou industriais, não importa, ou também os famosos e saudáveis smoothies cheios de frutas. Um smoothie pode ser adequado em algum contexto e um smoothie pode ter mais ou menos carboidratos. Você pode fazer um smoothie à base de vegetais e com um pouco de fruta, mas também existem smoothies com 5 peças diferentes de fruta e isso também adiciona açúcar, que são carboidratos. Vou dar um exemplo. Olhem, 100 gramas de batata cozida ou assada tem entre 15 e 20 gramas de carboidratos, ok? 100 gramas de batata, 15 a 20 gramas de carboidratos, dependendo da batata. Se uma pessoa toma pela manhã um smoothie muito bonito, colorido, com 4 peças de frutas diferentes, algo que é bastante comum em muitas pessoas, ao meio-dia com a comida toma um refrigerante açucarado, para o jantar toma um suco natural para acompanhar a janta, então facilmente já consumiu mais de 80 gramas de açúcar e, portanto, de carboidratos. Cada grama de carboidratos tem 4 calorias. Multiplicamos 80 por 4, então temos 320 calorias. Reparem, se essa pessoa apenas e sem modificar nada do resto em seu dia a dia, em seu estilo de vida, se essa pessoa bebesse água em vez de tudo o que acabei de dizer, o smoothie, o refrigerante, o suco, então já estaria perdendo gordura. Em um ritmo considerável e, repito, sem fazer nenhuma outra mudança no que come. Para que vejam como adicionamos açúcar ao nosso dia-a-dia e carboidratos sem às vezes percebermos. Segundo ponto, muito importante e segundo conselho, diminua o consumo de pão. Se há um alimento do qual abusamos como população, sem dúvida este é o pão, mas não qualquer pão. Abusamos principalmente do pão branco, do pão feito com farinhas refinadas. O pão branco não é o demónio, pode ter um papel em certos contextos mais uma vez, mas sim é um alimento um pouco problemático para muitas pessoas. É um alimento com um potencial quase viciante para muitas pessoas e, em última análise, a consequência disso é que há muitas pessoas abusando do pão sem perceber. Além disso, é consumido em um padrão de alimentação pouco saudável. Muitas vezes é um consumo inconsciente de pão quando estamos entediados. Pegamos um pedaço de pão e nós simplesmente comemos de forma inconsciente. Passamos pela cozinha, pegamos o pão apetitoso e comemos um pedaço, e isso de forma repetida durante o dia. É um consumo considerável. Há muitas pessoas que só comem com pão, que almoçam e jantam com pão e que, quando acaba o pedaço de pão que têm, pegam outro porque têm a barra disponível ali em cima da mesa. O que acontece?
Bem, isso soma e soma muitos gramas de carboidratos no final do dia, no final da semana e no final do mês. O que você pode fazer? Você pode fazer várias coisas, mas a mais difícil seria parar de comer pão branco. Eliminar radicalmente o consumo de pão branco. Não é um alimento que precisamos, muito menos. Não é uma fonte saudável de carboidratos, muito menos. Há fontes muito mais interessantes. Há quem alega que o pão branco tem fibra. Sim, tem. Para cada 100 gramas, 2 gramas de fibra. Não é muita fibra. A maioria das fibras que você consome deve vir dos vegetais, das verduras e das frutas. Você pode introduzir, modificar, trocar o pão branco por um pão de maior qualidade, mais interessante, como um pão de farinha integral de espelta, por exemplo, ou um pão de trigo ou sarraceno, ou um pão de linhaça, ou um pão de centeio. São variedades menos apetitosas, menos palatáveis, menos boas, gostamos menos, mas são mais saudáveis. Então você pode fazer essa mudança? Você pode negociar consigo mesmo e consumir pão apenas em uma refeição no dia, no almoço, ou no jantar, ou no café da manhã, mas não em 3 refeições por dia. Ou talvez você possa limitar a quantidade de pão que tem na mesa, ou seja, colocar 30 a 40 gramas ao lado do seu prato quando acabar, acabou. Não vamos pegar outro pedaço de pão. Escolha a opção que melhor lhe convém, mas tente reduzir o consumo de pão. Você perceberá que estará reduzindo drasticamente o consumo de carboidratos. Terceiro ponto, também muito importante. Se você vai beliscar, escolha lanches baixos em carboidratos. O que geralmente comemos nos intervalos das refeições? Pois não, nós não comemos frutas, nem comemos frutos secos, nem tomamos shakes de proteína entre as refeições. Entre as refeições, comemos normalmente batatas fritas de pacote, sanduíches de pão de forma, iogurtes açucarados, sorvete e chocolate com açúcar. São os típicos lanches que comemos quando estamos entediados à tarde assistindo algo na TV ou à noite depois do jantar. É o que normalmente comemos. O que acontece? Pois a consequência é que acabamos adicionando mais e mais gramas de açúcar e carboidratos à dieta sem perceber. E o problema é isso, sem perceber, certo? E de forma inconsciente. O que você pode fazer quando a fome aperta? Aqui estão alguns lanches com menos de 5 gramas de carboidratos, líquidos para cada porção de 30 gramas. Estou falando de amêndoas, amendoins, nozes de macadâmia, nozes pecãs, avelãs, até mesmo queijo, ou barras de proteína caseiras ou, por que não, um shake de proteína. Até que você tome um shake de proteína, 200 ml de shake de proteína em vez de pegar um suco ou pegar qualquer pacote de batatas fritas. Você também pode comer alguma fruta, mas não em suco, fruta inteira. O quarto ponto é adicionar ovos no café da manhã. O café da manhã é peculiar, vocês verão. É a refeição mais peculiar do dia por diversos motivos. É a única refeição em que temos alimentos especificamente projetados para o café da manhã. Por exemplo, cereais de café da manhã, ou sucos, ou torradas de pão branco com coisas. Quer dizer, existem alimentos que parecem estar culturalmente designados para o café da manhã, quando isso não necessariamente precisa ser assim. Outra peculiaridade é que o café da manhã, geralmente, é a refeição mais deficiente em proteína do dia. E foi demonstrado, está comprovado, mais do que comprovado, que adicionar proteína no café da manhã te mantém muito mais saciado ao longo do dia. Assim, suas escolhas alimentares serão aprimoradas. Porque, quando estamos com fome, comemos de forma inconsciente e escolhemos coisas piores para comer. Portanto, se você incluir proteína no café da manhã, vai se sentir mais saciado, tomar melhores decisões alimentares, mais perda de gordura a longo prazo. O que está acontecendo? Muitas pessoas não querem comer carne ou peixe, como bife ou sardinhas, no café da manhã. Então, para mim, um dos alimentos mais adequados e ricos em proteínas para o café da manhã são os ovos. Os ovos são ricos em proteínas, praticamente não têm carboidratos, são deliciosos e podem ser preparados de maneiras muito diferentes. São versáteis na cozinha e combinam muito bem com vegetais ou com algum pão de qualidade. Ou seja, não são chatos. Portanto, adicionar um par de ovos no café da manhã é uma boa ideia. Adicione um par de ovos ao seu café da manhã. E a última e quinta recomendação que te dou para diminuir conscientemente o consumo de carboidratos no seu dia a dia seria mudar o acompanhamento. Já disse que o principal problema aqui não é o acompanhamento, nem mesmo o arroz ou a batata que você está comendo, a menos que você seja um amante de batatas e comi 3 kg de batata por dia, o que não é comum, acreditem. O problema costuma ser
as calorias líquidas, os carboidratos líquidos que consumimos, por um lado a cerveja, que também é uma boa fonte de carboidratos, e eu não mencionei, ou o que eu disse, ou seja, os lanches ricos em carboidratos, ou o pão, que também é um alimento problemático, como mencionamos. No entanto, se você quer diminuir o consumo de carboidratos, você pode fazer alguns ajustes no seu acompanhamento. Quando você come em casa, mas também quando come fora, você pode substituir os amidos, batata, batata doce, arroz, tudo que são amidos, por vegetais que crescem acima do solo. Eu já expliquei essa regra muitas vezes nos vídeos. Não é algo infalível, mas acontece que a maioria dos vegetais que crescem acima do solo tem uma quantidade de carboidratos bastante aceitável, enquanto muitos dos que crescem abaixo são mais ricos em carboidratos. É uma regra simples para você se lembrar. Simplesmente trocar os amidos do seu acompanhamento por vegetais que crescem acima do solo estará diminuindo o consumo de carboidratos sem muito esforço extra. E além disso, você terá a vantagem adicional de que está aumentando o consumo de vegetais, fibras, micronutrientes. Além do pão ser problemático pelos motivos citados, certos acompanhamentos também são especialmente problemáticos. No meu país, por exemplo, na Espanha, e principalmente entre a população jovem, especialmente em crianças, estão as batatas fritas. As batatas fritas são um problema. Há crianças e também adultos que só comem batatas fritas como acompanhamento. E obviamente estamos adicionando não apenas carboidratos, mas também muitas calorias em forma de um alimento pouco interessante nutricionalmente, de maneira que há acompanhamentos mais perigosos que outros. Se temos que escolher entre uma batata cozida com um pouco de óleo e sal ou batatas fritas, obviamente prefiro a batata cozida. E rapazes, essas não seriam as únicas dicas. Poderíamos entrar no mundo das farinhas low carb, das sobremesas low carb e muitas mais dicas para reduzir ou moderar o consumo de carboidratos sem sofrer muito. Se quiser ver isso em outro vídeo, comente abaixo. Eu estarei atento, leio todos os comentários, não posso responder a todos, gostaria de poder responder a todos, mas sim, eu os leio, estou atento e farei outro vídeo se vocês estiverem interessados. Um forte abraço, nos vemos no próximo e continuamos a empoderar.